Era uma manhã de outono, o ar estava fresco e as folhas secas já cobriam boa parte das calçadas da cidade, formando um tapete dourado e crocante que estalava sob os pés. Mariana, uma jovem de 27 anos, estava cuidando de Theo e Alice, como fazia religiosamente todos os dias de segunda a sexta-feira. Ela adorava seu trabalho como babá, e os pequenos Prado, com suas personalidades únicas, eram parte importante da sua vida. Mariana sempre pensava em como a relação com as crianças que cuidava era algo quase maternal. Embora soubesse que seu papel ali era temporário e sempre subordinado às vontades dos pais. Theo, o mais novo, tinha apenas 2 anos, um menino de cachos dourados e olhos grandes, curiosos. Ele estava sentado em seu carrinho, segurando um ursinho de pelúcia que sempre levava para todos os lugares. Alice, com seus 5 anos, corria à frente, balançando seu vestido rosa claro, encantada com as folhas que voavam ao vento. Mariana se certificava de manter um olhar atento em ambos, equilibrando cuidado entre o pequeno bebê no carrinho e a menina enérgica que não parava um segundo. A família Prado vivia em uma área tranquila da cidade, cercada por ruas arborizadas e casas de arquitetura clássica. Todas as quintas-feiras, Mariana levava os pequenos ao Parque das Amoreiras, um lugar famoso pelas árvores que, naquela época do ano, exalavam um aroma doce e acolhedor. O parque não era longe, e o caminho era sempre uma delícia, passando por padarias que perfumavam a rua com um cheiro de pão fresco, lozinhas de flores e vitrines enfeitadas. Naquela manhã em especial, Mariana acordara com uma sensação estranha, um pressentimento que não conseguia identificar. Não era incomum que ela fizesse longas caminhadas com as crianças e sempre estava preparada para qualquer situação que pudesse surgir, mas algo naquele dia parecia fora do comum. Talvez fosse o vento mais forte, ou o céu que, embora azul, parecia carregar uma tensão silenciosa. Quando chegaram ao parque, Mariana empurrou o carrinho com Theo para perto de um banco de madeira enquanto Alice corria em direção ao escorregador, animada para encontrar seus amigos. O parque estava relativamente cheio, famílias aproveitando a manhã de sol, crianças rindo e brincando nos balanços, enquanto os pais e babás conversavam entre si. Ela acomodou Theo e começou a se distrair com seu próprio pensamento, refletindo sobre os desafios e alegrias de cuidar de 2 crianças tão diferentes. Alice era destemida, cheia de energia e curiosidade, enquanto Theo, ainda um bebê, era mais tímido, mas igualmente observador. Mariana se orgulhava da maneira como equilibrava suas necessidades e seus temperamentos, sempre tentando encontrar formas criativas de mantê-los ocupados e felizes. De repente, enquanto ajustava o chapéu de Theo para protegê-lo do sol, algo chamou sua atenção. Na calçada do outro lado da rua que margeava o parque, uma mulher, com os cabelos desgrenhados e vestindo uma roupa simples, cambaleava. Mariana franziu o senho, seu olhar fixo na mulher que parecia estar tendo dificuldade para andar. A princípio, pensou que fosse alguém apenas exausto, talvez carregando sacolas pesadas ou lutando contra o vento, mas logo ficou claro que havia algo de errado. A mulher deu alguns passos trôpegos antes de tropeçar e cair de joelhos, suas mãos tremendo enquanto tentava se apoiar no chão. Mariana sentiu o coração disparar. Olhou ao redor, esperando que alguém fosse até ela, que algum dos passantes fizesse algo, mas as pessoas ao redor pareciam indiferentes ou distraídas, imersas em seus próprios mundos. Alguém que passava apressado olhou de relance, mas seguiu seu caminho sem parar. O instinto de Mariana gritou mais alto do que sua razão. Ela sabia que tinha uma responsabilidade enorme com as crianças, mas também sabia que não podia ignorar a mulher que parecia estar em verdadeiro sofrimento. Seu coração acelerou enquanto ela tomava uma decisão rápida. Senhora, com licença, Mariana chamou uma mulher idosa que estava sentada em um banco próximo, observando seu neto brincar na caixa de areia. Você poderia ficar de olho nas crianças por um instante? Eu só preciso ajudar alguém ali na rua. Não vou demorar. A senhora, surpresa, assentiu rapidamente, lançando um olhar curioso na direção que Mariana indicava. Claro, minha filha. Vá rápido. Mariana deu um sorriso de agradecimento antes de correr na direção da mulher caída. À medida que se aproximava, percebeu que a situação era pior do que imaginara. A mulher estava pálida, respirando de forma irregular, com os olhos semiabertos, como se estivesse à beira de perder a consciência. Ei, você está bem?
Mariana perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. A voz da mulher era quase inaudível. Eu não sei, murmurou ela, com a voz fraca e entrecortada. Acho que desmaiei. Mariana sentiu uma onda de pânico percorrer seu corpo. Não tinha treinamento médico, mas sabia que não podia deixar a mulher ali. Rapidamente, ela pegou seu celular e ligou para o número de emergência. Por favor, preciso de uma ambulância, disse ela, com a voz calma, mas firme, enquanto dava a localização ao atendente do outro lado da linha. Tem uma mulher aqui, ela está desmaiando e parece muito mal. Acho que pode ser algo sério. Enquanto aguardava a chegada da ambulância, Mariana fez o que podia para acalmar a mulher. Vai ficar tudo bem, já chamei ajuda. Você consegue me dizer seu nome? A mulher fez um esforço tremendo para falar. Beatriz. Ela sussurrou, antes de fechar os olhos por um momento. Mariana sentiu uma pontada de desespero, mas continuou falando com ela, tentando mantê-la consciente. Beatriz estava visivelmente desidratada, seus lábios rachados e sua pele suada denunciavam algum tipo de mal-estar profundo. Mariana olhou ao redor mais uma vez, esperando que alguém viesse ajudá-la, mas todos pareciam ignorar a cena. Talvez achassem que ela já estava lidando com a situação, ou simplesmente não queriam se envolver. O som distante de uma sirene cortou o ar, e Mariana suspirou de alívio. Em poucos minutos, a ambulância parou ao lado da calçada, e os paramédicos saíram rapidamente do veículo, carregando equipamentos e uma maca. Ela caiu há poucos minutos e está muito fraca, explicou Mariana, enquanto os profissionais avaliavam o estado de Beatriz. Um dos paramédicos verificou seus sinais vitais enquanto o outro preparava a maca. Você fez um bom trabalho ligando para nós tão rápido, disse um dos paramédicos, antes de colocar Beatriz cuidadosamente na maca. Ela agora estava semi-inconsciente, mas sua respiração parecia mais estável. Antes de ser levada para a ambulância, Beatriz, em um esforço final de consciência, segurou a mão de Mariana. Seus olhos, embora cansados, brilharam por um breve momento de gratidão. Obrigada, sussurrou ela, antes de ser colocada no veículo. Mariana ficou de pé, observando a ambulância se afastar com Beatriz dentro. Seus pensamentos eram um turbilhão de emoções. Ela estava aliviada por ter conseguido ajudar, mas uma parte dela se preocupava com o tempo que havia passado fora do parque, longe das crianças que estava cuidando. Ela voltou ao parque, e para sua sorte, encontrou Alice brincando alegremente, como se nada houvesse acontecido, e Theo ainda dormindo pacificamente no carrinho. A senhora quem havia pedido ajuda sorriu para ela quando Mariana se aproximou. Espero que tenha conseguido ajudar aquela pobre mulher, disse a senhora gentilmente. Sim, graças a Deus os paramédicos chegaram a tempo, respondeu Mariana, tentando esconder a inquietação que sentia. Mariana agradeceu mais uma vez e levou as crianças de volta para casa. Mas o que ela não sabia era que aquela simples escolha de ajudar Beatriz seria o início de uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. O céu, que antes era claro e azul, agora estava tomado por uma leve camada de nuvens cinzentas, como um reflexo do humor inquieto de Mariana. Enquanto empurrava o carrinho com Theo em direção à casa dos Prado, seus pensamentos estavam dispersos, presos à memória recente do que havia acontecido. Mesmo após o incidente no parque, sua mente estava revivendo cada detalhe, a mulher caída na calçada, seu corpo frágil, as palavras débeis que escapavam de sua boca. Mariana sabia que tinha feito o que era certo, mas o peso da responsabilidade que carregava em seu emprego começou a se acumular sobre seus ombros. Alice corria à frente, como de costume, com suas pernas finas e rápidas, pulando sobre poças d'água que haviam se formado nas rachaduras da calçada. Theo, mais uma vez, dormia no carrinho, um sono tranquilo que parecia estar em completa oposição ao tumulto de emoções que Mariana sentia por dentro. O cheiro das folhas molhadas e do asfalto úmido invadia suas narinas enquanto caminhava, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ela sabia que tinha que contar o que havia acontecido para a mãe das crianças, Helena, e o pensamento disso fazia com que seu estômago se revirasse. Helena Prado era uma mulher de presença marcante, sempre impecável, tanto em sua aparência quanto em sua postura. Seus cabelos castanhos estavam sempre arrumados com perfeição, e seu olhar sério e calculado transmitia uma autoridade silenciosa.
Apesar de tratar Mariana com cortesia e respeito, havia uma distância entre elas que nunca fora superada. Para Helena, Mariana era uma funcionária, uma peça fundamental na engrenagem que mantinha sua casa e seus filhos em ordem, mas nunca parte da família. Essa percepção sempre rondou a cabeça de Mariana, especialmente nos momentos em que tentava se aproximar mais das crianças, criando laços que iam além do trabalho. Quando finalmente chegaram à imponente Casa dos Prado, com suas colunas brancas e janelas amplas, Mariana sentiu um arrepio subir pela espinha. Era uma casa que exalava riqueza e estabilidade, mas naquele momento, ela não se sentia estável nem um pouco. Com cuidado, ajudou Alice a subir os degraus da entrada enquanto retirava Tel do carrinho, seus pequenos braços ainda enroscados em seu ursinho de pelúcia. Assim que abriu a porta, foi recebida pelo cheiro familiar de lavanda, o aroma que Helena sempre fazia questão de manter em toda a casa. No entanto, algo estava diferente. O silêncio. A casa geralmente vibrava com a energia de Alice e Tel, mas hoje parecia carregada de uma tensão invisível, como se o próprio ambiente soubesse que algo estava prestes a acontecer. Mariana fechou a porta atrás de si e suspirou, olhando para o corredor comprido que levava à sala principal. Ela sabia que não podia adiar mais. Mariana, a voz firme de Helena ecoou da sala de estar, interrompendo seus pensamentos. Pode vir aqui um minuto? O coração de Mariana disparou. Ela sabia que não tinha feito nada de errado, mas ainda assim, o nervosismo tomou conta de seu corpo. Helena não era do tipo que chamava para conversas triviais, e o tom em sua voz deixava claro que algo sério estava para ser discutido. Mariana guiou Alice e Tel até o quarto de brinquedos, certificando-se de que ambos estavam ocupados e seguros antes de seguir em direção à sala. Assim que entrou no cômodo, o rosto de Helena recebeu com uma expressão de frieza que ela nunca havia visto antes. Estava claro que algo havia acontecido, algo que talvez Mariana ainda não soubesse. Helena estava sentada em uma poltrona de couro marrom, impecável como sempre, com as pernas cruzadas e as mãos descansando no colo. Seu olhar era fixo e implacável, analisando Mariana como se estivesse prestes a julgar um réu no tribunal. Mariana, preciso falar com você sobre o que aconteceu hoje no parque. Helena começou, sua voz controlada, mas carregada de uma tensão subjacente. Mariana sentiu o estômago apertar enquanto se preparava para explicar. Sim, claro, respondeu Mariana, tentando manter a calma. Eu estava no parque com as crianças, como de costume, e então vi uma mulher desmaiando na calçada. Ela parecia muito mal, e as pessoas ao redor não estavam fazendo nada. Eu não poderia deixá-la lá, então pedi a uma senhora que estava por perto para ficar de olho nas crianças enquanto eu ia ajudar. Helena manteve o olhar fixo em Mariana, sem expressar nenhuma reação imediata. A pausa que se seguiu foi longa e desconfortável. Mariana se sentiu compelida a continuar, tentando justificar sua decisão. Eu voltei assim que a ambulância chegou. A senhora cuidou bem das crianças, e elas estavam seguras o tempo todo. Foi só por alguns minutos. A expressão de Helena não mudou. Ela inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, como se estivesse pesando cada palavra de Mariana, e então soltou um suspiro longo e lento. Eu entendo que você queria ajudar, Mariana, mas o seu trabalho é cuidar das minhas crianças, e apenas das minhas crianças. Quando você decidiu deixar Alice e Tel sob os cuidados de uma estranha, por mais breve que fosse o tempo, você colocou em risco o que mais me importa. Mariana sentiu um nó na garganta. Ela sabia que Helena estava exagerando, que as crianças nunca estiveram em perigo real, mas também sabia que não podia simplesmente ignorar o que aconteceu com a mulher na rua. Eu entendo, senhora Helena, mas eu realmente não poderia deixá-la lá. Ela estava em uma situação muito grave. Eu tomei todas as precauções possíveis para garantir que Alice e Tel estivessem bem cuidados durante o tempo em que estive ausente. Helena estreitou os olhos e balançou a cabeça. Precauções, Mariana? Você não entende que nenhuma precaução é suficiente quando se trata dos meus filhos? Eles precisam de você completamente focada neles o tempo todo. Uma distração pode ser tudo o que é necessário para que algo terrível aconteça. E se aquela senhora que você pediu para vigiar as crianças tivesse se distraído? E se Alice tivesse corrido para a rua? Ou Tel tivesse se machucado no carrinho? Mariana tentou intervir. Eu entendo seus pontos, e eles são válidos, mas eu sabia que as crianças estavam seguras.
Eu fiz o meu melhor para proteger todos, tanto a mulher que precisava de ajuda quanto as crianças. Não acho que as deixei em risco. Helena suspirou novamente, dessa vez com impaciência. Ela se levantou da poltrona, caminhando até a janela ampla que dava vista para o jardim da frente. Do lado de fora, as árvores balançavam levemente ao vento, e o dia que começara tão claro agora estava se tornando nublado, assim como a conversa entre as duas. Mariana, não é só o que você acha. É o que eu, como mãe, exijo de quem cuida dos meus filhos. Eu preciso de alguém que esteja totalmente comprometido com eles, que não permita que nada, nem ninguém, interfira nessa responsabilidade. Hoje, você deixou que uma pessoa desconhecida, na rua, tomasse sua atenção. Isso, para mim, é imperdoável. Mariana sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Sabia que a situação era séria, mas jamais imaginou que Helena fosse reagir com tanta severidade. Seu coração batia acelerado, e ela não sabia o que dizer. Uma mistura de frustração e tristeza começou a se formar em seu peito. Ela sempre se dedicara com tanto cuidado às crianças, sempre colocando as necessidades delas acima das suas. Mas, naquele momento, ao ver uma vida em risco, ela agiu por impulso, e agora estava sendo punida por isso. Senhora Helena, eu sempre coloquei Alice e Theo em primeiro lugar. Eles são como parte da minha família também. Eu jamais colocaria eles em perigo conscientemente. Hoje foi uma situação atípica, e eu reagi com compaixão. Sei que pode não parecer o ideal do ponto de vista profissional, mas eu não podia ignorar aquela mulher. Helena se virou para encarar Mariana, seus olhos agora mais frios do que antes. Compaixão é uma coisa, Mariana. Mas eu pago você para cuidar dos meus filhos, não para ser uma heroína nas ruas. Se algo tivesse acontecido com eles, por causa da sua distração, você nunca se perdoaria? Honestamente, eu também não. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mariana sentiu o peso das palavras de Helena como se fossem pedras, esmagando suas tentativas de se defender. Sabia que qualquer argumento adicional seria inútil. A decisão de Helena já estava tomada, mesmo que não explicitada ainda. Algo entre elas havia sido quebrado, algo que não poderia ser reparado com justificativas. Mariana baixou os olhos, sentindo as lágrimas começarem a se formar, mas se recusou a deixá-las cair. Eu entendo, senhora Helena. Me desculpe se não atendi às suas expectativas. Eu fiz o que achei certo no momento, mas respeito a sua decisão. Helena permaneceu em silêncio por um instante antes de soltar um suspiro curto e conclusivo. Amanhã vou providenciar outra babá. Você pode terminar o dia de hoje, mas, depois disso, não será mais necessário. E assim, com um nó na garganta e o coração apertado, Mariana saiu da sala, sabendo que sua vida acabará de mudar drasticamente. Mariana passou o resto do dia como se estivesse em uma espécie de nevoeiro emocional. Cada tarefa parecia ser feita no piloto automático: trocar Theo, dar o lanche para Alice, organizar os brinquedos espalhados pelo chão. Ela tentava se concentrar, mas a conversa com Helena ressoava em sua cabeça, reverberando como um eco persistente. Você pode terminar o dia de hoje, mas, depois disso, não será mais necessário. Aquela frase repetia-se como um martelo batendo em sua mente. Alice não tinha percebido nada de errado. Continuava sua tarde animada, pedindo que Mariana brincasse com ela e cantasse suas músicas favoritas. A inocência de Alice tornava tudo ainda mais doloroso. Mariana queria aproveitar cada segundo daquele último dia, sabendo que, a partir de amanhã, não veria mais o sorriso travesso da menina, nem ouviria a risada gostosa de Theo. Ela se perguntava o que diria para as crianças, especialmente para Alice, que já estava grande o suficiente para perguntar por que sua Mari, como ela carinhosamente a chamava, não estaria mais ali. A tarde foi caindo, e com ela, o peso da realidade se tornou cada vez mais insuportável. Mariana sentia-se como se estivesse numa despedida velada, com o coração partido. Queria tanto poder explicar às crianças o que estava acontecendo, mas sabia que não teria chance. E, de qualquer maneira, como poderia explicar a uma menina de 5 anos que ela estava sendo demitida por ter tentado ajudar alguém? Para Alice, o mundo era simples, as pessoas eram boas ou más, e Mari era uma das boas. Como isso poderia fazer sentido para ela? Enquanto Mariana arrumava a mochila de Alice com seus pertences para o dia seguinte, ela se pegou olhando para as bonecas alinhadas na prateleira.
Cada uma delas tinha um nome inventado por Alice, e Mariana sabia todas de cor. Sentiu um nó na garganta ao perceber que, no futuro, seria outra pessoa a quem Alice contaria suas histórias fantasiosas, que brincaria com as bonecas e levaria os pequenos ao parque. E, talvez, essa outra pessoa nunca soubesse a cor favorita de Alice ou o jeito certo de fazer Theo parar de chorar quando estivesse incomodado. Perto das 6 horas, o som da porta da frente se abrindo anunciou a chegada de Helena e Marcos, o pai das crianças. Mariana ouviu o murmúrio de vozes, mas não conseguia distinguir o que eles estavam dizendo. Ela sabia que a notícia de sua demissão já havia sido discutida entre os dois. Marcos era um homem gentil, sempre educado, mas raramente estava presente o suficiente para criar um laço profundo com Mariana. Ele passava grande parte do tempo no trabalho, deixando Helena responsável pela administração da casa e pela tomada de decisões em relação às crianças. Ele confiava em Helena, e ela, por sua vez, acreditava que ele compartilhava suas visões. Mariana se preparou para a despedida enquanto os passos de Helena ecoavam no corredor, se aproximando do quarto onde as crianças estavam. Sentiu um arrepio quando Helena finalmente entrou, com uma expressão que, embora calma, transparecia a firmeza de sua decisão. Mariana, obrigada por ter ficado até o fim do dia, disse Helena, como se estivesse concluindo um contrato formal. Sua voz era fria, sem o mínimo de emoção, como se o episódio daquela manhã tivesse sido apenas mais uma falha a ser resolvida. Marcos e eu apreciamos o tempo que você passou aqui conosco, mas, como conversamos mais cedo, achamos que é o momento de seguir em frente. Mariana engoliu em seco, lutando para manter a compostura. Eu entendo, senhora Helena, respondeu ela, mantendo o tom respeitoso, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Só queria dizer que foi um prazer cuidar de Alice e Theo. Eles são crianças incríveis, e eu vou sentir muita falta deles. Aquelas palavras saíram mais trêmulas do que ela pretendia, e Helena notou o brilho de lágrimas contidas nos olhos de Mariana. No entanto, sua postura permaneceu inabalável. Sei que vai, Mariana. Mas, por favor, vamos manter isso o mais tranquilo possível para as crianças. Não acho que seja necessário fazer uma grande despedida. Elas vão se adaptar rapidamente à nova babá. Aquilo atingiu Mariana como uma facada. A ideia de que seria facilmente substituída, como se os laços emocionais que havia construído com Alice e Theo não significassem nada, era dolorosa demais. Ela respirou fundo, assentindo levemente, sabendo que não adiantaria argumentar. Helena já havia tomado sua decisão e, para ela, tudo se resumia à segurança das crianças e à sua visão rígida de como as coisas deveriam ser conduzidas. Mariana olhou para Alice, que estava concentrada desenhando com seus lápis de cor. Você se comporta muito bem, tá bom, disse ela, tentando sorrir. Alice, alheia ao que estava acontecendo, sorriu de volta e balançou a cabeça, voltando logo em seguida ao seu desenho, uma casa cheia de corações. A visão daquela cena fez Mariana sentir o peito apertar de novo, e ela teve que desviar o olhar para não deixar as lágrimas escaparem. Theo, por outro lado, estava no colo de Marcos, que havia acabado de entrar na sala. O bebê olhava para Mariana com seus grandes olhos curiosos, sem entender o que estava acontecendo, mas reconhecendo a presença familiar de quem sempre o acalmava. Ela queria pegar Theo nos braços uma última vez, mas sabia que não poderia prolongar aquele momento. Sabia que, para Helena, o fim da relação profissional deveria ser limpo e direto, sem o drama das despedidas emocionais. Mariana ajeitou sua bolsa no ombro e se despediu de Helena e Marcos com um simples aceno. Quando finalmente fechou a porta atrás de si, o peso da realidade caiu sobre seus ombros de maneira esmagadora. O vento frio da noite tocou seu rosto, mas as lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente começaram a escorrer. Ela caminhou até a calçada, tentando controlar a respiração, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. A sensação de vazio era imensa, e ela não sabia ao certo para onde ir. Sem pensar muito, Mariana começou a andar, seguindo o caminho que sempre fazia quando levava as crianças ao parque. As ruas estavam tranquilas àquela hora, apenas algumas pessoas indo e vindo, alheias ao turbilhão de emoções que se passava dentro dela. Seus pés a levaram até o banco onde havia se sentado naquela manhã, o lugar onde tudo começou.
Ela olhou para o outro lado da rua, onde tinha visto Beatriz desmaiar horas antes, e o momento voltou à sua mente com intensidade. Mariana se sentou no banco, perdida em pensamentos. A ironia de toda aquela situação era clara: o impulso de ajudar alguém havia levado à sua demissão. E, no entanto, mesmo agora, ela não conseguia se arrepender do que fez. Sabia que, no fundo, havia agido com o coração, mesmo que isso tivesse custado seu emprego. Mas o que vinha a seguir? Como ela explicaria isso para sua própria família? E como encontraria outro trabalho depois que fosse mal recomendada pelos Prado? Seu telefone tocou, tirando-a de seus devaneios. Era uma mensagem de sua mãe. Tudo bem, filha? Que horas você volta para casa? Mariana hesitou antes de responder, sabendo que teria que explicar tudo em algum momento, mas ainda não tinha forças para contar. Chego daqui a pouco, respondeu ela, de forma vaga, enquanto limpava as lágrimas discretamente. Levantou-se do banco e começou a andar de volta para casa, tentando reorganizar os pensamentos e fazer algum tipo de plano para o futuro. Ainda não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa: ela não podia deixar que aquela situação a definisse. Precisava se reerguer, encontrar forças em algum lugar dentro de si mesma e seguir em frente. Naquela noite, ao deitar-se em sua cama, Mariana ficou encarando o teto por um longo tempo. A imagem de Beatriz no chão, frágil e vulnerável, continuava a assombrá-la. Ela se perguntava se Beatriz estava bem, se havia recebido o tratamento necessário. Uma parte de Mariana queria procurá-la, descobrir o que havia acontecido depois que a ambulância a levou. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava de tempo para processar sua própria situação. Finalmente, o cansaço físico e emocional tomou conta e ela adormeceu, com o coração pesado, mas com a certeza de que, de algum modo, as coisas se resolveriam. A vida tinha suas formas de nos guiar, mesmo nos momentos mais sombrios. E, naquele momento, tudo o que Mariana podia fazer era confiar que, um dia, aquela tempestade passaria. O sol já havia nascido há algumas horas, mas Mariana ainda estava deitada em sua cama, encarando o teto do quarto. Os acontecimentos do dia anterior repetiam-se em sua mente como um filme sem fim, cada palavra de Helena, cada gesto das crianças. Ela tentou se distrair, focar em algo, mas era difícil aceitar que, a partir daquele dia, sua rotina, que antes girava em torno dos cuidados com Alice e Theo, simplesmente não existiria mais. A casa onde Mariana morava com sua mãe era simples, mas aconchegante. Ela cresceu ali, em um bairro modesto da cidade, onde conhecia praticamente todo mundo. Sua mãe, Dona Lúcia, já estava na cozinha preparando o café da manhã e o cheiro de pão fresco e café inundava a casa. Mariana sabia que sua mãe estava esperando para conversar, entender por que ela havia voltado para casa mais cedo na noite anterior, mas ela ainda não tinha forças para contar tudo. Finalmente, depois de muita hesitação, Mariana se levantou, vestiu-se com um moletom simples e foi para a cozinha. Dona Lúcia, com seu jeito carinhoso, já estava colocando a mesa, mas assim que viu a filha entrar, parou e a observou com um olhar de preocupação. "Bom dia, filha", disse Dona Lúcia, sorrindo suavemente, mas seus olhos denunciavam que ela estava preocupada. "Como foi ontem? Chegou meio tarde?" Mariana tentou sorrir de volta, mas não conseguiu esconder a tristeza que ainda pesava em seu peito. "Foi complicado, mãe. Na verdade, eu perdi o emprego." O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Lúcia parou de mexer na panela, o olhar fixo na filha, claramente surpresa, mas sem querer pressioná-la. Ela sabia que, quando Mariana estivesse pronta, contaria tudo. "Perdeu o emprego? Como assim, filha? O que aconteceu?" Mariana suspirou profundamente e sentou-se à mesa. "Foi tudo tão rápido, mãe. Eu estava no parque com Alice e Theo, como sempre. As crianças estavam brincando, e então eu vi uma mulher desmaiar na rua. Ela estava muito mal e ninguém fazia nada. Eu não podia simplesmente ignorar, então pedi a uma senhora que estava por perto para olhar as crianças por um momento enquanto eu ia ajudar." Dona Lúcia ouviu atentamente, seus olhos cheios de compreensão. Mariana continuou, lutando para manter a voz firme. "Eu chamei a ambulância e fiquei com a mulher até que chegassem, mas Helena não gostou. Ela disse que eu coloquei as crianças em risco, que meu trabalho era estar 100% focada neles e que eu falhei.
Dona Lúcia balançou a cabeça lentamente, absorvendo as palavras da filha. E ela te demitiu por isso? Sim, mãe. Ela disse que não podia confiar em mim para cuidar das crianças se eu me distraísse com outras coisas. Dona Lúcia suspirou profundamente, aproximando-se da filha e colocando a mão no ombro dela. Minha menina, você só fez o que seu coração mandou. Ajudar alguém em perigo é o que qualquer pessoa decente faria. Essa Helena, ela pode ser uma boa mãe, mas não pode esperar que você ignore uma vida em risco. É muita frieza. Mariana sorriu tristemente, apreciando o apoio Da mãe, mas ainda assim sentindo o peso da situação. Eu sei que fiz o que era certo, mãe, mas isso não muda o fato de que estou sem emprego agora. E, pior, não sei como vou arrumar outro depois que eles derem uma má recomendação sobre mim. Dona Lúcia esfregou o ombro da filha, tentando acalmá-la. Você é uma excelente babá, Mari. Todos que já te viram com as crianças sabem disso. Pode levar algum tempo, mas tenho certeza de que vai encontrar outro trabalho. Alguém que realmente valorize o que você faz. Mariana sentiu, embora não estivesse tão confiante quanto a mãe. Ela sabia que o mercado para babás era competitivo e, sem boas referências, as portas poderiam se fechar. No entanto, naquele momento, não adiantava se afundar em preocupações. Ela teria que dar um passo de cada vez. Depois do café, Mariana decidiu sair um pouco para espairecer a mente. Colocou seu casaco e saiu caminhando pelo bairro, sentindo a leve brisa da manhã em seu rosto. O ar fresco ajudava a clarear seus pensamentos. Passou por ruas conhecidas, acenando para vizinhos que, provavelmente, nem desconfiavam do que se passava dentro dela. Chegou até a praça onde, muitas vezes, levava Alice e Theo para brincar nos finais de semana. A visão do parquinho vazio, as balanças balançando ao vento, trouxe uma pontada de nostalgia e tristeza. Ela se sentou em um dos bancos, observando as poucas pessoas que passavam. Crianças menores brincavam com suas mães ou babás, e Mariana não pôde evitar pensar em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. O que faria agora? Para onde seguir? Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Mariana notou uma figura familiar atravessando a rua, um tanto hesitante, mas que, de repente, a reconheceu e começou a caminhar em sua direção. Era Beatriz, a mulher que ela havia ajudado no parque. A mulher parecia estar mais saudável, com o rosto um pouco pálido ainda, mas definitivamente mais recuperada. Mariana, certo? Beatriz chamou, sua voz suave, mas cheia de gratidão. Sou eu, a mulher do parque. Você me ajudou. Mariana ficou surpresa ao ver Beatriz ali, tão de repente. Sim, claro. Como você está? Fiquei preocupada com o que aconteceu naquele dia. Beatriz sorriu, visivelmente grata. Eu estou bem, graças a você. Na verdade, eu queria muito te encontrar para agradecer. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse agido tão rápido. Estava me sentindo muito fraca naquele dia e o desmaio foi assustador. Mas você ficou comigo até a ambulância chegar. Eu nunca vou esquecer isso. Mariana sorriu, sentindo um leve calor no peito pela gratidão de Beatriz. Fico feliz que você esteja bem. Realmente me preocupou te ver naquele estado. Beatriz assentiu, mas então franziu o senho ao perceber o semblante abatido de Mariana. Você parece triste. Aconteceu algo. Mariana hesitou por um momento, mas então decidiu ser honesta. Na verdade, aconteceu sim. Eu perdi o meu emprego por causa daquele dia. A mãe das crianças com quem eu trabalhava não gostou do fato de eu ter deixado ela sob os cuidados de outra pessoa, mesmo que tenha sido só por alguns minutos. Ela achou que eu coloquei as crianças em risco. Beatriz ficou boquiaberta, claramente chocada com a notícia. Você foi demitida por me ajudar? Isso é horrível. Mariana deu de ombros, tentando parecer indiferente, mas a dor era evidente em seus olhos. Acho que, para ela, nada é mais importante do que a segurança dos filhos, e eu entendo isso. Mas foi uma decisão difícil para mim. No fim, acabou custando meu emprego. Beatriz parecia refletir sobre as palavras de Mariana por um momento, claramente incomodada com o que havia acontecido. Isso é terrivelmente injusto, Mariana. Você fez algo que muitos nem teriam coragem de fazer. Ajudou alguém em necessidade. Eu não posso acreditar que tenha perdido seu trabalho por causa disso. Mariana sorriu levemente, mas a tristeza em seus olhos permaneceu. A vida é assim às vezes.
A gente faz o que acha que é certo, e as consequências vêm de um jeito ou de outro. Beatriz olhou para Mariana por um longo momento, como se estivesse considerando algo. Depois de alguns segundos, um brilho determinado apareceu em seus olhos. Mariana, na verdade, estou à procura de uma babá. Eu sei que isso pode soar um pouco repentino, mas depois do que você fez por mim, eu realmente confio em você. Tenho um filho pequeno, e é difícil encontrar alguém em quem realmente confie para cuidar dele. Seria um alívio imenso se você considerasse trabalhar para mim. Mariana ficou surpresa com a oferta. Não esperava que, em meio ao caos que estava sua vida, uma oportunidade aparecesse de forma tão repentina e inesperada. Sério? Você está procurando uma babá? Beatriz assentiu, seu sorriso caloroso. Sim, eu trabalho muitas horas e meu filho, Henrique, precisa de alguém atenciosa e dedicada para cuidar dele. Depois de ver como você agiu naquele dia, sei que você seria perfeita para isso. O que acha? Mariana mal podia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo o que havia acontecido, a ideia de uma nova oportunidade tão cedo parecia um sonho. Ela ainda estava processando a oferta, tentando entender se aquilo realmente estava acontecendo. Eu não sei o que dizer. Estou muito surpresa, respondeu ela, sorrindo levemente. Beatriz segurou a mão de Mariana, o gesto amigável e sincero. Você merece uma chance. E eu ficaria muito grata se você aceitasse. Mariana respirou fundo, sentindo um misto de esperança e alívio se formando dentro dela. Talvez, afinal, as coisas estivessem se alinhando de uma maneira inesperada, e, dessa vez, ela teria a chance de recomeçar de uma forma que não imaginava ser possível. Mariana sentia uma mistura de emoções enquanto caminhava em direção à casa de Beatriz, ainda absorvendo a oferta inesperada que receberá. Ela estava nervosa, mas também ansiosa para ver como seria essa nova etapa de sua vida. Após a surpresa do encontro no parque, Beatriz havia insistido que Mariana fosse à sua casa conhecer Henrique e ver como se sentia no novo ambiente. A cada passo que dava, Mariana se lembrava do momento em que Beatriz lhe oferecerá o trabalho. A gratidão genuína da mulher por sua ajuda e a confiança depositada nela fizeram com que Mariana se sentisse valorizada de uma forma que há muito não sentia. A lembrança de sua demissão ainda estava fresca, mas essa nova oportunidade lhe dava uma sensação renovada de propósito. Ela esperava que tudo desse certo dessa vez. Chegando à casa de Beatriz, Mariana notou a diferença em relação à residência dos Prado. A casa de Beatriz era acolhedora, com um jardim bem cuidado e flores na varanda, mas sem o luxo excessivo que caracterizava a mansão dos antigos patrões. Havia um toque de simplicidade que Mariana apreciou imediatamente, algo mais familiar e menos opressor. Beatriz abriu a porta com um sorriso caloroso. Mariana, que bom que veio. Fique à vontade, por favor. Quero muito que conheça o Henrique. Mariana entrou, observando o ambiente ao seu redor. A casa era aconchegante, com paredes em tons suaves e móveis confortáveis. Havia brinquedos espalhados pelo chão da sala, e no canto, perto de uma estante cheia de livros infantis, estava um pequeno menino de cerca de 3 anos. Ele olhava curioso para Mariana, mas não se aproximou de imediato. Esse é o Henrique, disse Beatriz, aproximando-se do filho. Ele é um pouco tímido no começo, mas logo se solta. Você vai ver. Mariana se ajoelhou na altura do garoto e sorriu. Oi, Henrique. Como você está? Perguntou ela, em um tom suave e acolhedor. O menino a observou com atenção por um momento, antes de finalmente dar um pequeno sorriso, escondendo o rosto na saia da mãe. Era uma reação comum para crianças daquela idade, e Mariana sentiu que, com o tempo, ele se abriria mais. Beatriz riu suavemente, acariciando a cabeça do filho. Ele é muito doce, mas, como diz, precisa de tempo para se sentir confortável. Tenho certeza de que, em breve, ele vai se apegar a você. As duas mulheres passaram o resto da tarde conversando sobre a rotina de Henrique, os cuidados necessários e as expectativas de Beatriz quanto ao trabalho de Mariana. Diferente de Helena, Beatriz parecia ser mais flexível e compreensiva, algo que aliviou a pressão que Mariana vinha sentindo. Não havia a mesma formalidade rígida e fria. Em vez disso, Beatriz parecia valorizar mais a confiança e o cuidado emocional do que a perfeição intransigente. Eu não sou uma pessoa de muitas regras rígidas, explicou Beatriz enquanto preparava um chá para as duas.
Claro, a segurança do Henrique é o mais importante, mas também acredito que as crianças precisam de carinho, de liberdade para explorar o mundo, e de alguém que esteja ao lado delas por amor, não só por obrigação. Mariana sentiu um nó se desfazer em seu estômago. Era como se aquelas palavras tivessem vindo exatamente no momento certo. Ela percebeu que essa poderia ser a oportunidade perfeita para colocar em prática seus instintos maternais e de cuidado, sem as amarras de uma supervisão tão dura como a de Helena. Mariana sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava há dias. Isso faz todo sentido para mim, Beatriz. Eu sempre tentei cuidar das crianças como se fossem parte da minha família, e ver elas felizes e seguras sempre foi minha prioridade. Beatriz sorriu de volta. Eu sei que será assim com Henrique. Tenho um bom pressentimento sobre você, Mariana. Os dias seguintes foram um processo de adaptação, tanto para Mariana quanto para Henrique. No início, o pequeno era mais reservado, preferindo ficar perto da mãe sempre que Mariana estava por perto. Ele observava atentamente os movimentos da nova babá, como se estivesse tentando entender quem era aquela estranha que agora fazia parte de sua vida, mas, com o tempo, como Beatriz havia previsto, ele começou a se abrir. Mariana era paciente, nunca forçando uma aproximação, mas sempre presente, oferecendo carinho e atenção. Ela trazia livros para ler para Henrique, sugeria brincadeiras divertidas e, aos poucos, foi percebendo que ele começava a confiar nela. No final da primeira semana, o pequeno já corria para os braços de Mariana sempre que ela chegava, um sorriso de orelha a orelha no rosto. Era um alívio para Mariana ver que a conexão estava se formando. Beatriz também parecia mais tranquila, confiando cada vez mais em Mariana. Elas desenvolviam uma boa comunicação, trocando ideias sobre a melhor forma de lidar com Henrique e ajustando a rotina conforme necessário. Diferente de Helena, que sempre impunha suas vontades de maneira inflexível, Beatriz valorizava o diálogo e estava aberta às sugestões de Mariana. No entanto, mesmo com o sucesso inicial no novo emprego, Mariana ainda não conseguia esquecer completamente sua antiga vida. Às vezes, ela se pegava pensando em Alice e Theo, imaginando como estariam, se sentiam sua falta. Será que a nova babá já havia se adaptado? Será que Alice havia perguntado por ela? Esses pensamentos vinham de repente, como nuvens escuras em um dia claro, trazendo uma pontada de dor no peito. Um dia, enquanto passeava com Henrique no parque, Mariana viu à distância uma babá que parecia familiar. Ela estava com duas crianças pequenas, uma menina de cabelos loiros e um bebê no carrinho. Mariana sentiu o coração acelerar. Era Alice e Theo. Ela ficou imóvel por um instante, observando de longe, sem saber se deveria se aproximar. Ver as crianças a enchia de saudade, mas também trazia uma sensação de perda, como se elas já não fizessem mais parte de sua vida, mesmo que o vínculo emocional ainda estivesse ali. Henrique puxou a barra de sua calça, distraindo o armário. Vamos no balanço. A voz do pequeno trouxe de volta ao presente, e ela sorriu para ele. Claro, vamos sim, respondeu Mariana, tentando afastar os pensamentos sobre Alice e Theo. Ela sabia que, mesmo com a saudade, não havia mais espaço para ela na vida daquelas crianças. Tinha que seguir em frente, focar no que era importante agora, e isso era cuidar de Henrique da melhor forma possível. Os meses foram passando, e Mariana se sentia cada vez mais confortável na casa de Beatriz. O vínculo com Henrique crescia a cada dia, e Beatriz se tornava mais do que apenas sua entregadora. Ela se transformava em uma amiga, alguém com quem Mariana podia contar e compartilhar suas preocupações. Os medos e inseguranças que Mariana sentirá no início começaram a desaparecer, substituídos por uma nova sensação de pertencimento e realização. Mesmo assim, havia uma lição importante que Mariana aprenderá com toda a experiência. A vida era imprevisível, cheia de altos e baixos, mas o que realmente importava era seguir seu coração, mesmo quando as consequências parecessem difíceis. A ajuda que ela prestou a Beatriz naquele dia no parque, a decisão de colocar a humanidade e o cuidado acima de tudo, acabou lhe trazendo uma oportunidade que ela jamais teria previsto. Agora, com uma nova família para cuidar e um novo sentido para sua vida, Mariana finalmente sentia que estava no caminho certo. E, embora as lembranças de Alice e Theo sempre estivessem com ela, agora ela tinha Henrique e Beatriz como parte de sua história, uma história que ainda estava sendo escrita, com novos desafios e alegrias a cada dia.
A rotina com Henrique e Beatriz ia se consolidando de maneira cada vez mais natural para Mariana. Cada manhã, ela acordava com uma sensação de renovação, sabendo que havia encontrado um lugar onde era verdadeiramente apreciada. Henrique, agora muito mais à vontade, se apegava a ela como uma segunda mãe. Ele corria para seus braços todas as vezes que a via chegar, e o tempo que passavam juntos era cheio de risadas e brincadeiras. Beatriz, por sua vez, não escondia o quanto estava satisfeita com o trabalho de Mariana, frequentemente elogiando sua dedicação e carinho. Porém, à medida que a vida seguia em frente, Mariana não podia evitar os ecos do passado que, de tempos em tempos, insistiam em reaparecer. A imagem de Alice e Theo voltava à sua mente, especialmente nas noites em que ela ficava sozinha, refletindo sobre as voltas que a vida dava. Embora estivesse feliz com sua nova posição, havia um vazio deixado por aquelas duas crianças que ela amava como se fossem suas. Certa noite, após ter colocado Henrique para dormir, Mariana sentou-se na varanda da casa de Beatriz, olhando as estrelas. O ar fresco da noite trazia consigo um certo consolo, mas ao mesmo tempo, suas memórias dos dias com Alice e Theo voltavam com força. Ela se perguntava como estariam, se ainda lembravam dela, se sentiam sua falta. Sabia que, na casa dos Prado, tudo funcionava em torno da eficiência e que as crianças provavelmente já estavam sob os cuidados de uma nova babá, mas não era fácil esquecer. Naquela mesma noite, enquanto refletia sobre o passado, seu telefone tocou. Era um número desconhecido, o que a deixou um pouco desconfiada. Atendeu com cautela. Alô, Mariana? A voz do outro lado era familiar, mas Mariana demorou um segundo para reconhecer quem era. Helena? Sim, sou eu, confirmou Helena. A surpresa de ouvir a voz de sua antiga patroa a deixou um pouco atordoada. Preciso falar com você. Tenho um tempo para conversar. Mariana sentiu o coração acelerar. Fazia tanto tempo que havia sido demitida, e o tom de Helena era sério, o que a deixou ainda mais apreensiva. Mas ao mesmo tempo, algo em sua voz parecia diferente, menos imponente do que o habitual. Claro, o que houve? Helena suspirou do outro lado da linha. É sobre Alice e Theo. Não sei como dizer isso, mas as coisas não estão bem aqui. Desde que você foi embora, as crianças mudaram muito, especialmente Alice. Ela tem estado retraída, não fala muito e se recusa a ficar perto da nova babá. Theo também tem estado inquieto, chorando à noite. Nada parece funcionar. Mariana ficou em silêncio, absorvendo o que Helena estava dizendo. Uma mistura de sentimentos a atingiu de repente. Parte dela se sentia mal pelas crianças, imaginando a dor que elas poderiam estar sentindo, mas outra parte se lembrava da frieza com que Helena havia tratado sua demissão. Eu sinto muito em ouvir isso, Helena, respondeu Mariana com cautela, mas eu não sei se posso ajudar. Você foi muito clara ao dizer que eu não era mais adequada para cuidar deles. Do outro lado da linha, Helena hesitou. Eu sei. E sei que fui dura com você naquele dia. Na verdade, fui muito injusta. Agora, olhando para trás, percebo que você só estava tentando ajudar alguém. Mas, naquele momento, eu estava tão focado em proteger as crianças que não pensei nas suas intenções, no quanto você se dedicava a elas. Desde que você saiu, Alice pergunta por você todos os dias. Eu tentei compensar a sua ausência, mas não consegui. Mariana sentiu um aperto no peito ao ouvir isso. Sabia que havia criado um vínculo profundo com Alice e Theo, mas não imaginava o quanto eles estavam sofrendo. Ainda assim, não tinha certeza do que Helena esperava dela com aquela ligação. Você está pedindo para eu voltar, Helena? Perguntou Mariana, sua voz um pouco hesitante. Helena ficou em silêncio por um momento, antes de responder com uma voz suave, quase suplicante. Sim, Mariana, eu estou pedindo exatamente isso. Eu sei que não tenho o direito de pedir, depois do que aconteceu, mas estou desesperada. As crianças precisam de você. Mariana ficou atonita. A proposta de voltar à casa dos Prado era algo que ela não esperava. Sabia o quanto havia sofrido ao ser demitida, como se sentiu traída por alguém que ela respeitava e, acima de tudo, como a vida havia sido dura com ela naquele período. Mas o pedido de Helena era genuíno, e as crianças, Alice e Theo, significavam muito para ela. Pensar neles sofrendo dessa forma era insuportável. Eu não sei o que dizer, admitiu Mariana, a confusão clara em sua voz.
as coisas estão indo bem para mim agora. Estou trabalhando com outra família e estou feliz. Eu entendo, disse Helena, tentando conter a decepção. Eu realmente entendo. Mas, se houver alguma chance de você considerar, só peço que pense com carinho. Pelo menos, venha vê-los uma última vez. Sei que eles ficariam muito felizes em te ver. Mariana não respondeu imediatamente. Estava dividida entre a nova vida que havia construído e o carinho que ainda sentia pelas crianças. Sabia que, independentemente de sua decisão, aquilo teria um grande impacto. Eu vou pensar, Helena, mas preciso de um tempo. Claro, muito obrigada por me ouvir, Mariana. Eu realmente espero que você considere. Helena desligou, deixando Mariana com um turbilhão de pensamentos. Nos dias que se seguiram, Mariana tentava focar em seu trabalho com Henrique, mas a ligação de Helena não saía de sua mente. Ela pensava em Alice, em como a garotinha a abraçava antes de dormir, em Theo, que ria todas as vezes que ela fazia caretas. O laço que havia criado com eles era profundo, e agora saber que estavam sofrendo o fazia sentir-se impotente. Uma tarde, enquanto brincava com Henrique no quintal, Beatriz percebeu que Mariana estava distante, com o olhar perdido. Após alguns minutos de observação, ela finalmente perguntou: Mariana, está tudo bem? Você parece preocupada. Mariana suspirou, percebendo que não poderia esconder seus sentimentos de Beatriz. Havia desenvolvido uma relação de confiança com ela e sabia que podia ser honesta. Recebi uma ligação da minha antiga patroa, começou Mariana, hesitante. Ela disse que as crianças estão mal desde que eu saí. Ela pediu para eu voltar. Beatriz franziu a testa, surpresa. Ela pediu para você voltar? Depois de tudo o que aconteceu, Mariana assentiu. Sim, disse que as crianças não se adaptaram à nova babá, que estão retraídas. Eu sinto tanta falta delas, mas não sei o que fazer. Estou feliz aqui com você e o Henrique. Não quero voltar para aquela casa, mas também não consigo ignorar o fato de que eles estão sofrendo. Beatriz ficou em silêncio por um momento, refletindo. Então, com um sorriso compreensivo, disse: Eu entendo que seja uma decisão difícil, Mariana. Mas lembre-se, não importa o que você escolha, tem que ser algo que faça você se sentir em paz. Se seu coração ainda está com Alice e Theo, talvez você deva ir vê-los, pelo menos para se despedir de verdade. As palavras de Beatriz tocaram fundo em Mariana. Ela sabia que, de certa forma, ainda havia algo não resolvido em relação a Alice e Theo. Talvez uma despedida apropriada fosse o que faltava para ela finalmente seguir em frente. Na manhã seguinte, com o coração pesado e ao mesmo tempo decidido, Mariana pegou seu casaco e saiu de casa, em direção à residência dos Prado. Não sabia o que esperava encontrar, mas sabia que precisava encerrar aquele capítulo de sua vida, de uma forma ou de outra. Mariana caminhava pelas ruas conhecidas que levavam até a mansão dos Prado, sentindo uma mistura de nervosismo e nostalgia a cada passo. Havia meses que não passava por ali e tudo parecia estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo distante, como se fosse parte de uma outra vida. A lembrança das manhãs corridas, dos risos de Alice e Theo, e até dos momentos de tensão com Helena, tudo vinha à tona conforme se aproximava da casa que antes considerava um segundo lar. Quando finalmente chegou à grande mansão, o portão de ferro imponente estava à sua frente, como uma barreira física que a separava de seu passado. Com um profundo suspiro, Mariana tocou o interfone e anunciou sua presença. Uma voz mecânica respondeu, e pouco depois, o portão se abriu lentamente, revelando o caminho que levava à entrada principal. Ela foi recebida por Helena, que estava visivelmente mais tensa do que o habitual. Seus olhos pareciam cansados, e havia uma vulnerabilidade em sua expressão que Mariana nunca tinha visto antes. Obrigada por ter vindo, Mariana, disse Helena, com a voz levemente trêmula. Eu sei que é um pedido difícil, mas espero que isso ajude as crianças. Mariana assentiu, mantendo a compostura, embora seu coração estivesse acelerado. Eu vim porque quero ver como eles estão. Sinto que preciso disso tanto quanto eles. Helena fez um gesto para que Mariana entrasse, e juntas caminharam pelos corredores silenciosos da casa. A ausência dos sons familiares, como as vozes de Alice e Theo, era perturbadora. Mariana se lembrou de como sempre ouvia o eco das risadas e passos correndo pelos corredores. Agora tudo parecia desolado.
Eles estão no quarto de brinquedos, disse Helena, parando em frente a uma porta fechada. Eu vou deixá-la à vontade. Acho que vai ser melhor se vocês tiverem esse momento sozinhos. Mariana agradeceu com um aceno de cabeça e, com um último olhar para Helena, abriu a porta. Ao entrar no quarto, ela viu Alice sentada no chão com um brinquedo em suas mãos, enquanto Theo estava em seu cercadinho, balançando levemente para frente e para trás, com um olhar distante. O coração de Mariana se apertou ao ver os dois tão diferentes do que se lembrava. Alice foi a primeira a notar sua presença. A menina ergueu os olhos e, por um momento, ficou imóvel, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Mariana sorriu, hesitante, e deu um passo em direção a ela. Alice chamou Mariana com a voz suave. A garotinha piscou algumas vezes, como se estivesse processando aquela imagem. Mariana, a voz de Alice era baixa, cheia de uma mistura de surpresa e emoção. Quando ela finalmente compreendeu que aquilo não era um sonho, correu para os braços de Mariana, abraçando-a com toda a força que conseguia. Mariana segurou firme, sentindo o calor do pequeno corpo tremendo em seus braços. Alice começou a chorar baixinho, soluçando contra o peito de Mariana. Eu senti tanto sua falta, disse a menina entre os soluços. Por que você foi embora? Por que não voltou? Aquelas palavras partiram o coração de Mariana. Ela acariciou os cabelos de Alice e a apertou ainda mais contra si, lutando para manter a voz estável. Oh, querida, eu senti tanto sua falta também. Foi tudo muito complicado, mas estou aqui agora. Enquanto consolava Alice, Mariana ouviu um som suave vindo do cercadinho. Theo, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, olhava para ela com os olhos arregalados. Ele estava mais crescido, mas ainda era o mesmo bebê doce que ela havia deixado. Mariana se aproximou devagar, ainda segurando Alice pela mão, e se abaixou ao lado do cercadinho. Oi, Theo, disse ela com um sorriso. Você se lembra de mim? O bebê olhou para ela por um longo momento, antes de finalmente estender os braços, balbuciando algo incompreensível, mas que claramente indicava que ele queria ser segurado. Mariana sentiu as lágrimas encherem seus olhos enquanto pegava Theo no colo. Ele encostou a cabeça em seu ombro, como se fosse o lugar mais natural do mundo, e naquele momento, Mariana soube que, independentemente do que acontecesse, aqueles dois sempre teriam um pedaço do seu coração. Passaram-se alguns minutos em que Mariana ficou apenas abraçada com as crianças, sentindo quanto havia sentido falta delas, e o quanto elas precisavam daquele reencontro. Era como se o tempo tivesse parado, e tudo o que importava eram aqueles pequenos momentos de reconexão. Alice se acalmou aos poucos, e Theo, que já estava sonolento, logo adormeceu em seus braços. Mariana ficou em silêncio, tentando absorver tudo aquilo. Sabia que não poderia voltar a trabalhar para os Prado, que sua vida agora seguia outro rumo. Mas também sabia que Alice e Theo precisavam de uma despedida adequada, algo que lhes desse o encerramento, assim como para ela. Depois de algum tempo, Alice olhou para Mariana com os olhos ainda úmidos, mas mais tranquilos. Você vai ficar agora, não vai? Mariana engoliu em seco. Ela sabia que não podia mentir, por mais difícil que fosse dizer a verdade. Querida, eu não vou poder ficar aqui. Eu tenho outro trabalho agora, com uma outra criança que também precisa de mim. Mas eu sempre vou me lembrar de você e do Theo, e vocês sempre vão estar no meu coração. Alice franziu a testa, como se tentasse entender. Mas, você não pode vir nos visitar? Mariana sorriu suavemente. Eu posso, sim. Talvez não com muita frequência, mas prometo que virei quando puder. E quem sabe, um dia, você também pode me visitar. O importante é que eu nunca vou esquecer de vocês. Alice ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre o que Mariana disse. Então, com um suspiro, ela assentiu, aceitando a situação da melhor maneira que podia. Eu vou sentir sua falta, disse, com a voz frágil. Eu também vou sentir a sua, respondeu Mariana, beijando o topo da cabeça de Alice. Mas, às vezes, temos que seguir caminhos diferentes, mesmo quando amamos alguém. Isso não significa que deixamos de nos importar. Depois de mais alguns momentos em silêncio, Mariana decidiu que era hora de se despedir de verdade. Ela colocou Theo de volta no cercadinho, ainda dormindo profundamente, e se abaixou na altura de Alice, segurando suas mãos. Agora você precisa ser forte, Alice. Você é uma menina muito especial, e vai continuar sendo.
Eu sei que vai cuidar do Theo e que vai se sair muito bem. Alice sentiu, tentando segurar as lágrimas. Mariana abraçou uma última vez antes de se levantar e caminhar em direção à porta. Ao sair do quarto, seu coração estava pesado, mas também sentia um certo alívio por finalmente ter dado uma despedida digna às crianças que tanto amava. Helena estava esperando no corredor, seu rosto cheio de incerteza. Quando Mariana saiu, as duas se olharam em silêncio por um momento. E então, como foi? Perguntou Helena, com uma mistura de ansiedade e esperança. Foi difícil, respondeu Mariana, sem rodeios, mas era o que precisava ser feito. Eu amo Alice e Theo, mas não posso voltar, Helena. Minha vida tomou outro rumo, e eu não acho que seria certo para nenhum de nós voltar ao passado. Helena parecia compreensiva, embora decepcionada. Eu entendo. Só quero agradecer por ter vindo. Acho que isso ajudou as crianças e bom, me fez perceber muitas coisas também. Mariana sorriu suavemente. Espero que você consiga encontrar alguém que as ajude tanto quanto eu tentei ajudar. Elas merecem o melhor. Com essas palavras, Mariana se despediu de Helena e saiu da casa dos Prado pela última vez. Ao atravessar o portão, sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. Havia encerrado um capítulo importante de sua vida, e agora, finalmente, poderia seguir em frente sem arrependimentos. Naquela noite, ao retornar para casa, Beatriz a recebeu com um sorriso caloroso. E então, como foi? Conseguiu encontrar a paz que precisava. Mariana sentiu, aliviada. Sim, eu percebi que não posso voltar atrás, mas também percebi que posso seguir em frente com o coração tranquilo. Beatriz sorriu, satisfeita com a resposta. Fico feliz por você, Mariana. E nós também somos sortudos por ter você conosco. Mariana olhou para Henrique, que estava brincando na sala, alheio a tudo o que acontecia. Uma onda de gratidão a invadiu, e ela se deu conta de que, embora o passado sempre tivesse um lugar em seu coração, o futuro também trazia possibilidades novas e cheias de esperança. Ela se aproximou de Henrique, que a recebeu com um abraço carinhoso. Enquanto segurava o pequeno em seus braços, Mariana finalmente sentiu uma sensação de paz. As peças do quebra-cabeça de sua vida estavam se encaixando, e ela estava pronta para o próximo capítulo. Um capítulo que ela escreveria com a certeza de que sempre havia novos horizontes.